Oiê! Oi, quinto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, ok? Estudando, fazendo as aulas direitinho. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a tia Daisy, tudo bem? Um beijo em cada um. Vamos dar início à nossa aula de Geografia, unidade 4, página 104, a transformação das paisagens urbanas. A paisagem retratada na fotografia foi transformada pelos seres humanos? O que vocês acham? Que essa paisagem ocorreu alguma modificação feita pelo ser humano? As construções que aparecem nela são todas iguais? Ainda é possível enxergar a natureza em meio às construções humanas? Assim, né? Nessa de baixo aqui tem bastante, na cidade de Olinda. Para começar, página 105. A cidade não é apenas composta de pessoas, casas, ruas, comércios e outras construções, mas também de elementos da natureza que ainda restam da paisagem original, antes da intervenção humana. Desse modo, na cidade há elementos tanto culturais como naturais. Ela é uma prova concreta do poder dos seres humanos de transformar o espaço. Parque Municipal Américo René. No primeiro plano, a Serra do Curral, ao fundo em Belo Horizonte. Olha quanto verde tem ainda, né? Mesmo tendo sido feito várias construções, eles ainda preservaram uma grande parte de área verde. Você acredita que antes de todas as construções feitas pelo ser humano, a paisagem das cidades era muito diferente? Por quê? Vocês vão responder. As transformações realizadas foram ou são realmente necessárias para que possamos viver melhor? Por quê? Resposta pessoal. Página 106. A transformação do espaço pela sociedade. Os seres humanos transformam a natureza. Milênios anos atrás, nossos ancestrais construíam abrigos para sobreviver às temperaturas extremas ou se proteger de animais. Outros erguiam fortalezas para se proteger de invasores. Hoje em dia, pode-se verificar transformações como ruas, pontes, túneis, sistemas de encanamento e iluminação, prédios. São muitos os exemplos da intervenção humana no espaço. Transforma-se o espaço para melhor viver. Ao longo do tempo, a natureza foi modificada com o crescimento das cidades. Assim, o espaço natural foi se transformando cada vez mais em espaço geográfico. Espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser definido como o espaço natural transformado pelos seres humanos, independentemente do tamanho da intervenção. Vamos sublinhar? O espaço geográfico até do tamanho da intervenção. Ele apresenta elementos culturais, não importando a quantidade desses elementos. Uma casa no meio da floresta é um exemplo de produção do espaço geográfico, assim como uma grande cidade repleta de prédios. Aqui nós temos a floresta em Presidente Figueiredo, a casa em Pratápolis e a cidade de São Paulo. Exemplo de espaço geográfico com muitos elementos culturais. Na página 107, vocês vão responder as questões. Página 108. O que mudamos de lugar? O espaço geográfico se transforma conforme aumenta o número de pessoas e, consequentemente, cresce a demanda por novos espaços e desenvolve-se novas formas de intervenção na natureza. Assim, são construídos prédios, rodovias, casas. Com o avanço da tecnologia, pode-se transformar extensas áreas de deserto em cidades. Já é possível criar lagos e até mesmo ilhas artificiais. No entanto, há transformações que podem prejudicar intensamente o meio ambiente, como reduzir o tamanho de grandes florestas rapidamente.
Observe a seguir a fotografia de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, localizada no deserto da Arábia, no Oriente Médio. Ela foi construída muito rapidamente e ainda hoje surpreende pela intensidade da intervenção humana no local. Tem as duas fotos aqui. A transformação de rios também é uma prática comum e mais um exemplo de modificação da paisagem. Muitos rios que integram as grandes cidades apresentam traçados mais linear do que o original, diferentemente dos rios situados em lugares com menor intervenção humana. Seus trajetos são alterados, suas curvas são atenuadas e a vegetação é retirada de suas margens. Rio Pinheiros, em São Paulo, década de 1930. Rio Pinheiros, o mesmo rio, hein? Rio Pinheiros, em São Paulo, 2016. Intensamente transformado pela ação humana. Totalmente diferente, né? A transformação da natureza pela ação humana pode promover melhor qualidade de vida para a sociedade. Porém, nem sempre as alterações são bem planejadas e, em muitos casos, há prejuízos enormes para o meio ambiente. A destruição de floresta, a alteração do traçado de rios e a criação de grandes obras modificam bastante o espaço natural, ameaçando diversas espécies de animais e vegetais, que muitas vezes não conseguem se adaptar ao meio ambiente. Gotinha de saber, enchente. A ação humana sobre os rios que cortam grandes cidades pode ser catastrófica, caso não seja bem pensada. Um grande problema derivado de intervenções humanas mal planejadas, recorrentes em algumas cidades no Brasil e no mundo, são as enchentes. O transbordamento de um rio quase sempre está relacionado com a impermeabilização e a ocupação de áreas que pertenciam à sua margem, chamadas várzeas. Quando ocorre uma chuva muito intensa, a infiltração da água no solo é impossibilitada, resultando em enchentes. Aqui tem a várzea, dá espaço para o rio encher, esvaziar e se mover. Quando ela é ocupada, surgem as enchentes e os alagamentos. Embaixo temos as enchentes e os alagamentos. Na página 110, vocês irão ler e responder também. E a tia Deise também está enviando um questionário, ok? Até a próxima. Um beijo em cada um.